Bora lá então, turma. Gravando. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de revisão para a OAB. Para quem ainda não me conhece, eu sou Amanda Rodrigues, sou advogada criminalista, professora de processo penal, história do direito, e estou envolvida aí nessas questões de OAB desde 2017, dando aula de processo e prática penal na segunda fase. Então, hoje a gente vai tratar de um tema que não é tão abordado na primeira fase, vocês vão ver aí. Se eu não me engano, foram 5, 6 questões ao longo da era FGV, mas não deixa de ser relevante. 5, 6 questões aí pelo menos um quinto dos exames a gente teve nulidades, então a gente não vai deixar de estudar por causa disso. Né? Tô falando que cai pouco, Amanda, então não cai de forma alguma. Cai e já caiu. Então, a gente vai abordar o tema muito de acordo com o que é cobrado pela FGV. Por quê? Porque o tema é um tema muito controverso, é um tema que a gente tem decisões muito vacilantes nos tribunais superiores, principalmente para classificar se se trata de uma nulidade absoluta, se se trata de uma nulidade relativa. Então, essas questões são muito controversas. É por isso que a gente vai tratar, então, a matéria com os olhos da FGV, que é para fazer prova. Na vida real, vocês discutem, briguem, falem que todas as nulidades são absolutas, porque se ofende o devido processo legal, ofende a Constituição e a gente deve ressachar de qualquer forma. Agora, para fins de FGV é o que a gente vai ter na aula de hoje, beleza? Bora lá, então. Como que a gente vai começar? Primeira coisa, como eu disse, a matéria nulidades é uma matéria muito mal sistematizada no código. E gera muita dúvida entre vocês, por quê? A ideia que a gente tem vou estudar nulidades? Vou lá no artigo 563 a 573 do CPP. Né? Você já chega com essa ideia e fala, o que está lá é nulidade, o que não está, não é. E, na verdade, aquilo ali é o mínimo. E eu falo que é muito mal sistematizado, porque ali você tem artigos que já foram revogados, você tem situações que não se aplicam mais. O rol que traz o 564 é um rol exemplificativo e muito fraco, muito genérico. Então, quando que eu vou ter e o que é nulidade? A primeira coisa eu acho que a gente tem que fazer é saber o que é uma nulidade. Para alguns doutrinadores, a nulidade é um defeito, é um vício no ato processual. Isso é nulidade. Amanda, por que você está falando para alguns doutrinadores? Porque para a FGV e para a maioria dos doutrinadores, a nulidade é a sanção decorrente de um vício e de um defeito. Vem a diferença? Então, não basta ser um ato ser defeituoso, ele tem que ser declarado defeituoso. Eu só tenho nulidade com uma declaração de nulidade. Quem que reconhece nulidade, então? O juiz. O juiz tem que declarar. Por isso que nulidade é a sanção aplicada em virtude de um defeito, de um vício em um ato processual. Esse é o conceito adotado pela FGV, ok? Tranquilo nesse conceito? Viram a diferença, então, do vício e da sanção? A nulidade, para nós, é a sanção. É o que decorre em razão do vício, em razão do defeito. Sempre sendo reconhecida pelo juiz. Partindo desse pressuposto, um ato nulo, ele vai gerar efeitos enquanto não for declarado. Concordam? Exemplo disso é o caso Lula, a incompetência. Espera aí que minha bateria está acabando, deixa eu arrumar aqui. Oi, será? Não. Espera aí, gente, deixa eu organizar isso daqui, porque senão eu caio de uma vez aqui. Agora foi. Então, até esqueci onde é que eu estava. O ato nulo gera efeitos. Isso! Vai continuar gerando efeitos. E eu estava dando o exemplo do processo do Lula. Ele foi condenado, chegou a ser preso, lembram? Em razão de um ato nulo.
Ou seja, ele gerou efeitos enquanto não foi declarado. A condenação persistiu enquanto o ato não foi declarado. Era um ato nulo? Era. Por isso que eu falo que a nulidade é a sanção aplicada e não simplesmente o ato nulo. Ok? Tranquilo. Partindo daí, então, a gente começa a pensar o seguinte. Achei que tinha alguém mais para entrar aqui. A gente começa a pensar o seguinte: qual é a classificação dos atos processuais, então? A gente tem que pensar isso para saber onde é que os atos nulos eles se encaixam na classificação dos atos processuais. E também, para a doutrina majoritária, a gente tem o ato processual subdividido em 4 classes. A primeira classe são os atos perfeitos. O que são os atos perfeitos? São os atos que se encaixam perfeitamente à norma processual. Vocês lembram da tipicidade penal? Que é o encaixe perfeito entre a conduta e a norma? No processo penal, a gente também tem a tipicidade processual. E o que é a tipicidade processual? É o encaixe perfeito entre aquilo que está previsto no CPP ou em uma norma processual extravagante e o ato praticado por qualquer das partes. Eu tenho que ter esse encaixe perfeito. Se eu tenho esse encaixe perfeito, eu estou diante de um ato processual perfeito, ok? Além disso, eu tenho atos que são meramente irregulares. O que é isso? O ato, ele não foi feito de acordo com o que preceitua o Código de Processo Penal. Mas o erro, a irregularidade foi tão pequena, que não afetou em nada o curso processual. Exemplo, a gente tem no Código de Processo Penal, lá no artigo 388, uma previsão que o juiz, na sentença, ele deve assinar todas as páginas, rubricar todas as páginas, na verdade, lá fala até as páginas datilografadas, para vocês terem ideia o tanto que o nosso CPP é antigo, né? Nas páginas datilografadas, então, o juiz deve rubricar todas as páginas. É uma previsão processual, concordam? Mas suponhamos que o juiz não rubricou todas as páginas. Isso é considerado uma mera irregularidade. Um promotor, por exemplo, que não coloca um cabeçalho lá na sua peça, na sua denúncia. É uma mera irregularidade. Apesar de que isso é previsto, você tem que colocar endereçamento. Mas isso em nada vai prejudicar o andamento do processo. Então, isso é mera irregularidade e não é cabível, em razão dela, uma anulação processual, ok? Mera irregularidade. Além delas, então, a gente andando aí no grau de erro processual. Então, a gente tem ato perfeito, o meramente irregular, e a gente tem, então, os atos nulos ou anuláveis, a depender aí da doutrina que a gente adota. Esses atos nulos ou anuláveis, é aí dentro deles que eu falo de nulidades absolutas e nulidades relativas. Amanda, qual é a diferença entre nulidades relativas e nulidades absolutas? Na verdade, as nulidades relativas, isso aqui, gente, pelo amor, deixar bem claro, isso aqui é para fins de prova da OAB. Depois, um dia, a gente marca um café ou uma cerveja e discute sobre essas nulidades, porque não é o meu entendimento. Isso aqui é para fazer prova da OAB, ok? Então, para fazer prova da OAB, e se vocês seguirem o CPP, essa parte mal sistematizada do nosso código, vai ter essa divisão entre nulidades relativas e nulidades absolutas. O que a gente pensa de imediato? Nulidades relativas são nulidades menos graves, nulidades absolutas são nulidades mais graves. Nulidades relativas, elas geralmente geram efeitos interpartes, geram prejuízos dentro do processo. As nulidades absolutas geram prejuízos que a gente chama de ordem pública, que esbarra em uma infinidade de processos, que há casos semelhantes em vários processos. Por isso, uma questão de ordem pública.
As nulidades relativas, elas devem ser arguídas em momento oportuno. Por quê? Se não forem arguídas em momento oportuno, elas são convalidadas. Elas são dadas por válidas. Por isso que o nosso conceito de nulidade é a sanção aplicada. Concordam? Porque, por exemplo, eu tenho uma nulidade relativa. Ela não foi arguída no momento oportuno, já era. Por mais nulo que seja o ato, ele vai ser convalidado e aquilo ali vai seguir adiante. O processo vai seguir com aquele ato defeituoso. Tá bom? Então, tem momento próprio para ser arguído. E a nulidade absoluta? Eu posso arguir a qualquer momento. Não convalida. Não há convalidação de nulidade absoluta. Pode ser arguída, prestem muita atenção, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é muito importante. Mas, aí vocês prestem atenção uma coisa. Pode ser arguída, inclusive, após o trânsito em julgado? Pode. Pró-réu. Pró-réu. Por quê? A gente vai ver ainda a revisão criminal. Mas a revisão criminal, eu só tenho pró-réu. Eu não tenho revisão criminal pró-societar. Então, se eu tenho um erro absurdo, o Ministério Público não pode vir depois, uma nulidade absoluta, vir depois de transitado e julgado e falar que quer reconhecida essa nulidade. Não, não pode, porque eu tenho essa vedação. Eu não tenho revisão criminal pró-societar. Ok? Então, a nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo, isso aí por qualquer das partes, mas depois do trânsito em julgado, somente pró-réu. Mais uma vez, pode ser arguída pelo promotor de justiça, Amanda? Pode, desde que ele esteja atuando como fiscal da lei e não como acusação. Desde que ele faça um pedido de anulação pró-réu. Ok? Beleza. Outro ponto importante. As nulidades relativas, geralmente, elas violam norma infraconstitucional. As nulidades absolutas, elas violam diretamente dispositivo constitucional. Então, todas as vezes que a prova da OAB falar que violou um princípio constitucional, não precisam ter dúvida, ok? Vocês vão falar que se trata de uma nulidade absoluta, porque esse é o entendimento da FGV, tá bom? Ok. Isso aqui é uma súmula importante que eu quero que vocês anotem. Depois eu vou até passar todas as súmulas, porque eu gosto muito que vocês revisitem as súmulas na hora que estiver estudando, porque a FGV ama súmula. Porque toda vez que ela fala lá na questão, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, não é que você tem que conhecer todos os julgados, não. Ela está te cobrando súmula. Pode ter certeza que ela está te cobrando súmula. Então, nesse ponto aí das nulidades absolutas, já agora, eu quero que vocês se atentem para a súmula 160 do STF. Que o tribunal não pode reconhecer nulidade não arguída pelo réu, salvo se eu tiver recurso de ofício. Ok? Não pode reconhecer, então, uma nulidade contra o réu. O tribunal pode reconhecer uma nulidade absoluta a favor do réu? Pode. Contra o réu? Não arguída? Não, não pode. Pode reconhecer se arguída pela acusação. Ou pelo querelante, ou pelo assistente da acusação, ou pelo promotor de justiça. Entendem? Ainda que eu tenha uma nulidade absoluta, mais uma vez, ainda que eu tenha uma nulidade absoluta, pode o tribunal dela reconhecer de ofício contra o réu? Não. Ela só pode ser reconhecida se ela for arguída. Lembra do favor rei? Do reformatio impejus? A gente tem que pensar nessas ideias, tá bom? Então, só vai reconhecer uma nulidade contra o réu se ela foi arguída. Salvo se tratar de um recurso de ofício,
Tá bom? Ponto importante. Beleza. Passado essa introdução, então, a gente vai para um ponto da matéria que a FGV também gosta muito. Ela gosta pouco em vários aspectos da temática, mas em nulidades, eu acho que a matéria é tão controversa, tão bagunçada, que ela fala, vou cobrar princípios, porque princípio não tem erro, princípio é mais fácil para cobrar. E ela gosta muito de cobrar princípios em nulidades. Então, o primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio do prejuízo. O que é o princípio do prejuízo? E aí anotem que é o artigo 563 do CPP. Quer ver? Vamos até ler ele. 563. Artigo 563. O primeiro artigo, né, das nulidades, que começa no 563 e vai até o 573. O 563 me diz o seguinte, que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Ou seja, para eu reconhecer uma nulidade, eu tenho que demonstrar o prejuízo. Amanda, mas eu já vi que se for nulidade absoluta, eu não preciso da demonstração do prejuízo. E está certíssimo. Então, esse artigo aqui, o 563, ele só diz respeito às nulidades relativas. Eu não preciso de demonstração de prejuízo para as nulidades absolutas. O prejuízo, ele é presumido. Se eu violei Constituição, se eu violei uma questão de ordem pública, o prejuízo é presumido. O que a gente tem hoje, infelizmente? Tribunais decidindo, inclusive, em nulidades absolutas, que não vai reconhecer a nulidade porque a defesa não argumentou o prejuízo. Então, na vida real, por isso que eu estou falando, a gente precisa de uma aula para a OAB e uma aula para a prática. Vida real. Por quê? Porque na vida real eu sempre vou trazer qual foi o prejuízo que me trouxe. Tá? Mas, para fins da prova da ordem, artigo 563 se refere às nulidades relativas. Nulidades absolutas dispensam a demonstração do prejuízo. Ok? Outro princípio. Finalidade ou instrumentalidade das formas. Amanda, aonde que está isso? Artigo 566 e 572, inciso 2º do CPP. Vamos lá ver o que eles falam também. O 566 me fala o seguinte, que não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Ou seja, teve um ato errado, mas surtiu efeito. Vou dar um exemplo, uma citação por edital. Quando que eu vou ter uma citação por edital? A gente vai falar sobre citação em uma das nossas aulas ainda. Mas a citação, em regra, ela é pessoal. Ela é pessoal. Essa é a regra. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que o réu tomou ciência da acusação que recai sobre ele. E como eu tenho essa certeza? Ele tendo ciência pessoalmente, por meio de oficial de justiça. Mas, em alguns casos, ele encontra-se em lugar incerto e não sabido. E o processo não pode simplesmente deixar de acontecer, ele tem que acontecer. E é por isso que acontece a citação por edital, né? Então, se o réu encontra-se em local incerto e não sabido, eu esgotei todos os meios de citá-lo pessoalmente e ele não foi localizado, eu faço a citação por edital. Agora, imaginem, em um determinado processo, nem saiu a citação pessoal, ou seja, o juiz nem determinou a citação pessoal e já de cara mandou fazer a citação por edital. Isso é muito grave, concordam? É um direito dele ser citado pessoalmente. Mas imaginem que ele foi citado por edital e compareceu. O ato cumpriu a sua finalidade? Cumpriu. Então, eu não posso declarar a nulidade, porque o ato ele cumpriu a sua finalidade. Por isso que é princípio da finalidade ou instrumentalidade das formas. Ok?
O outro é o artigo 572, inciso 2º. Me fala o seguinte, lá, ó, mesma coisa, as nulidades previstas no artigo 564, inciso 3º, D e E, segunda parte, G e H e quarto, considerar-se-ão sanadas. Se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Foi praticado de outro jeito, mas atingiu o seu fim. A citação não foi pessoal, foi por edital, mas atingiu. Ele compareceu no processo? A finalidade não era que ele tivesse ciência da acusação e comparecesse? Sim, ele compareceu. Então, morreu. Tá tudo certo. Apesar do erro, do defeito no ato processual, eu não posso arguir a nulidade por causa desse princípio, finalidade ou instrumentalidade das formas, ok? Qualquer dúvida, me interrompam. Terceiro princípio, do interesse. O princípio do interesse está lá no artigo 565 do CPP. O que me diz o artigo 565? Vamos lá nele. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Então, aqui, na verdade, eu tenho 3 situações. Eu não posso reclamar uma nulidade que eu dei causa, eu não posso reclamar de uma nulidade que eu concorri para ela, ainda que eu não tenha dado causa, eu ajudei para que ela ocorresse, e ainda, ela interessa só a parte contrária. Exemplos. Eu dei causa em uma nulidade. Eu falei que eu queria, que eu dispensava uma testemunha, ok? Chegou no dia da audiência, eu falei para o juiz, falei, ó, eu estou dispensando a testemunha, eu não quero ouvir testemunha nenhuma. E aí, depois, no recurso de apelação, eu viro e falo assim, não, cerceamento de defesa, porque não foram ouvidas minhas testemunhas. Óbvio que eu não posso fazer isso. Fui eu que dei causa. Teve uma defesa deficitária? Pode ser que tenha tido, mas a culpa é de quem? Do advogado, que abriu mão das testemunhas. Ele pode alegar essa nulidade depois? Óbvio que não. E aí a gente está, então, diante do princípio do interesse. Na questão aí final, que ela fala cuja observância só a parte contrária interesse. Eu acho até interessante argumentar isso, porque imagina, uma nulidade que interessa a outra parte, eu vou ficar arguindo? Para quê, né? Jamais, eu não vou colaborar com a outra parte. Então, eu também não tenho interesse nesse caso. Beleza? Continuando, então, a gente tem o princípio da convalidação. A gente até já leu ele aqui hoje. Na verdade, ele está em vários artigos, no 568, no 569, no 570 e no 572. Depois até leiam todos com calma, eu não vou ler um por um, mas qual é a ideia de todos eles? Na verdade, o que primeiro é convalidar? Por que é princípio da convalidação? Convalidar, na verdade, é eu tornar válido um ato que está defeituoso. Eu convalidei, eu tornei válido. Na verdade, por que a gente fala convalidação? Por que tornou válido um ato? Geralmente, quando eu não arguo ele no momento oportuno. Então, se precluiu o direito, precluiu. Eu tinha um momento para fazer. Se eu precluir, aí ó, a ferinha, tá vendo, né? Se precluiu, se eu não argumentei naquele momento, aquele ato está convalidado. Um ato defeituoso foi considerado válido. Ok? Por isso, convalidação é um outro princípio, então, das nulidades. Por fim, a gente tem o princípio da causalidade ou consequencialidade. Onde que ele está? Lá no 573, parágrafo 1º. Primeiro, o que ele fala? Ele é bem autoexplicativo. Vamos até ler ele aqui. 573, parágrafo 1º. A nulidade de um ato, tem até que esperar. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Ou seja, eu declarei um ato nulo.
todos os atos que dependam dele vão ser considerados nulos também. Ok? Então, isso que é o princípio da causalidade ou consequencialidade. Por isso que é consequência. Se eu tenho uma consequência que decorreu daquele ato, ele vai ser declarado nulo, obviamente. Então, por exemplo, imagine, eu tenho uma nulidade lá na citação. O réu não foi chamado para se defender. E o processo deu continuidade sem ele. Qual ato que vai ser válido aí depois? Nenhum. Porque todos os atos dependem de uma citação válida. O processo ele só se inicia com uma citação válida. Agora imagine, a nulidade ela ocorreu na audiência de instrução, ok? Na audiência foi a nulidade. Eu vou pleitear lá a nulidade da citação, a nulidade da resposta-acusação, do recebimento da resposta-acusação? Não, nada disso vai ser nulo. Então, vai ser nulo de onde? Possivelmente das alegações finais para frente, sentença. Esses atos para frente, eles dependem da audiência de instrução. Tranquilo? Esses são os princípios que a FGV cobra nas provas dela. Eu acho eles bem tranquilos, porque eu acho que até o nome é muito intuitivo. E ela geralmente não pede citação de artigo, aonde que está, não. Ela fala assim, aconteceu isso, qual é o princípio? Vocês viram nas questões. É bem intuitivo até pelos nomes, ok? A gente tem, então, no artigo 564, as nulidades em espécie. Saindo, então, dos princípios, entrando em nulidades em espécie, a gente tem as nulidades em espécie. Amanda, existem só essas nulidades do 564? Longe disso. Na verdade, isso aí é um rol muito pequeno e um rol que, muitas vezes, a gente nem aplica na vida real, sabe? As nulidades, elas ocorrem quando, então? A gente já viu isso no início da nossa revisão de hoje. Todas as vezes que eu tiver um encaixe perfeito entre o ato e a previsão processual, eu tenho um ato regular. Todas as vezes que eu não tiver esse encaixe e isso gerar um prejuízo, se for uma nulidade relativa, e se for uma nulidade absoluta, ainda que eu não tenha um prejuízo, esse ato ele vai ser declarado nulo, ele tem que ser declarado nulo. Mas para isso, obviamente, como eu já disse, a gente tem que requerer se tratar de nulidade relativa e o tribunal pode reconhecer de ofício. Mas na vida real, nunca esperem do tribunal, do juiz, reconhecer uma nulidade de ofício. Sempre peçam, por mais esdrúxula e absurda que seja. Ok? Sempre vamos pedir. Então, essas nulidades em espécie, elas são um rol muito exemplificativo e eu quero chamar a atenção para vocês de alguns somente, bem rápidos, que são os mais comuns. O primeiro é o 564, inciso primeiro, que trata da incompetência do juízo, que está até na moda agora. Então, vamos falar dele. O incompetência do juízo, então, a gente pode ter uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa decorrente da incompetência. Quando que eu vou ter uma nulidade absoluta? Quando se tratar de incompetência em razão da matéria e quando se tratar de uma incompetência em razão da pessoa. Amanda, pode explicar melhor? Posso. Em razão da matéria. Era da justiça militar a competência, era da justiça eleitoral. Então, era da Justiça Federal. Isso aí todas são questões em razão da matéria. São incompetências absolutas. Em razão da pessoa, a gente está falando então das questões de prerrogativa. Então, se eu estou aí diante de um erro em razão da pessoa, incompetência em razão da pessoa, prefeito, por exemplo, que é julgado em primeira instância, pode? Não, prefeito é julgado no TJ. Está errado? Tá, em razão da pessoa, incompetência absoluta. Quando que vai ser uma nulidade relativa decorrente de incompetência, então? Só quando for em razão do lugar, uma incompetência territorial. Ok? Então, aí, nesse caso, eu vou ter uma incompetência relativa, ela precisa ser arguída e eu só vou anular os atos decisórios.
Vocês devem ter ouvido isso recentemente. Eu só anulo os atos decisórios. Quem me diz isso? Artigo 567 do CPP. O 567 me diz: diante da incompetência, eu vou remeter os autos ao juiz incompetente, ao juiz competente, perdão, e eu vou anular os atos decisórios, ok? Esse é um artigo importante, uma nulidade importante da gente ressaltar. Outra que eles adoram é a questão do júri, né? No júri a gente tem várias nulidades, várias, mas umas que são fáceis de serem averiguadas. A nulidade decorrente, por exemplo, da juntada de documentos para plenário de júri. Em quanto tempo que eu tenho que juntar documentos no júri? 3 dias antes. São até 3 dias antes do julgamento. Se eu juntei em até 3 dias antes, ok, tudo certo. Se eu juntei 2 dias antes, 1 dia antes, eu estou diante de uma nulidade e eu posso anular ali o próprio julgamento em plenário se essa prova for utilizada, beleza? Outra questão também que gera nulidade. Eu tenho que ter para constituir um júri pelo menos 15 jurados. Se eu não tenho 15 jurados, eu não posso fazer a constituição do júri, esse júri é nulo. E aí vocês me falam assim, Amanda, mas eu posso estar equivocado, mas eu fui júri várias vezes e só tem 7 pessoas. Certo, são 7 jurados que vão julgar. Mas para eu começar o júri, eu tenho que ter 15. Por quê? Porque lembra que o advogado pode ter 3 recusas imotivadas e o promotor também. Então, só de recusa imotivada eu tenho 6. Aí eu já teria 9 jurados. E eu ainda tenho as recusas motivadas, que, por exemplo, pode ser uma suspeição, um impedimento. Então, para começar, eu preciso de pelo menos 15. Se eu não começo com 15, eu não tenho. Outro ponto importante que gera nulidade é a questão da incomunicabilidade dos jurados. Os jurados, eles não podem comunicar. Se eles comunicarem, eu também anulo o julgamento. Eu vi recentemente, depois vou até mandar para vocês, uma reportagem, achei tão absurdo. Uma cidade lá do sul, não sei se é Rio Grande do Sul, no estado do sul, da região sul. Os jurados, eles criaram um grupo de WhatsApp, porque você tem uma lista de jurados anual na comarca, né? Você tem no ano os jurados que vão ser eleitos ao longo do ano para os negócios. Eles criaram um grupo de WhatsApp e eles combinavam os votos pelo WhatsApp. Vocês imaginam o prejuízo que esse povo não deu para o Estado, porque vai anular todos os julgamentos que eles fizeram parte durante o ano. Eles tinham um grupo de WhatsApp. Loucura, louco. Peraí, gente, que tem gente aqui na sala de espera. E aí a incomunicabilidade dos jurados, então, anula. Olha para vocês verem que loucura isso. Eu fiquei pensando, não, eu fiquei pensando mesmo no prejuízo do Estado. Porque vai anular os julgamentos que ocorreram, que já transitou em julgado, que tem gente cumprindo pena. Vai anular tudo. Eu acho que é o seu que tá dando microfonia aí, que você tá com 2. Peraí. Desculpa. Não preocupa, não. E aí, gente, o último nulidade em espécie que eu quero tratar para vocês, para a gente entrar para o intervalo, porque está aqui 1 minuto para cair a nossa conexão aqui, é um que foi acrescentado pelo pacote anticrime, que é o inciso 5º, que fala que é em decorrência de decisão carente de fundamentação. Por isso que eu falo, precisava ter colocado isso aí? A fundamentação das decisões é previsto constitucionalmente no artigo 93, inciso 9º. É uma nulidade absoluta, mas o pacote anticrime colocou aí. Vamos, então, sair, porque vai cair aqui de todo jeito, a gente vai sair.